Estou muito feliz de poder levar esse tema para vocês. A estética integrativa, ela já é bem presente para a gente, mas essa coisa de quântica ainda é uma novidade, né? É meio difícil, mas o que será que é quântica? Como será que eu consigo aplicar no meu dia a dia, nos meus atendimentos? Então, poder trazer para vocês esse tema que é tão presente, embora vocês às vezes ainda não saibam, mas se vocês têm um ultrassom, se vocês têm uma radiofrequência, vocês já atuam na estética quântica. Então, vocês só não sabem exatamente o que vocês fazem com a estética quântica, mas quem trabalha com a radiofrequência, com o ultrassom, já está dentro dela. Então, eu trouxe para vocês hoje um tema que eu gosto muito, que é estrias vermelhas e flacidez, que a gente tem no nosso dia a dia e que a gente muitas vezes não imagina que a gente pode tratar com o ultrassom. Tem aluna aqui da minha imersão, teve uma imersão que eu ensinei a tratar a estria com ultrassom. E aí eu recebo muito antes e depois de aluna que fala: nossa senhora, eu estou dando muito resultado em estria vermelha com ultrassom. Então a gente pode sim, a gente vai falar sobre esse tema hoje, mas a gente precisa entender um pouquinho o quanto o ultrassom ele representa na estética quântica, para a gente poder alinhar com esses resultados. A gente precisa entender, quando a gente fala de quântica, tá bom o som aí para vocês, tá? A gente precisa entender o que é a física quântica, né? Porque às vezes quando eu cito essa palavra quântica, parece que algumas pessoas falam assim: nossa, quântica, quem que prova que isso realmente funciona? Mas a física quântica, ela já traz isso há muito tempo, que é um ramo aqui da ciência que estuda a natureza em escala atômica e subatômica. Resumindo, e falando de uma forma fácil, a gente estuda, pela física quântica, moléculas partículas muito pequenas. É como se eu pegasse, por exemplo, um sistema do meu corpo, o sistema digestivo. Quando eu diminuo ele, eu transformo ele em órgãos. E aí, se eu for diminuir ele, agora eu tenho o meu tecido, que é o aglomerado de células. Essas células, elas são células porque elas são um aglomerado de moléculas. Então, isso já existe há muito tempo. A união das partículas vai criando novas coisas, novas fórmulas. Então, isso é física quântica. É a ciência que estuda partículas muito pequenas. A gente já tem um microscópio que consegue ver a nível atômico. Então, já é possível a gente ver prótons e elétrons. Que a física quântica é isso, essas partículas pequenas, no final elas viram prótons e elétrons, que é o que a gente libera com a radiofrequência, que é o que a gente movimenta com o ultrassom quando a gente usa. Então, a união de prótons e elétrons dentro do meu átomo vai começar a formar uma molécula, que juntas elas vão formar uma célula, que juntas vão formar um tecido do meu corpo. Então, quando a gente vai diminuindo isso em partículas muito pequenas, a gente chega nos átomos, que até alguns anos atrás a gente não conseguia ver, a gente não conseguia provar que eles existiam. E hoje a gente tem um microscópio, esse microscópio está sendo estudado, mas que a gente consegue ver a nível atômico. Isso é incrível, porque é algo que já é falado há milhares e milhares de anos aí em teorias da física, está conseguindo agora ser palpável. Palpável porque eu só acredito naquilo que eu vejo, muitas pessoas falam, né? E a gente sabe que energia a gente não vê. Então, eu tenho certeza que vocês já presenciaram uma situação onde a energia não bateu. Você chega num determinado local e você fala: poxa, eu estava bem, qual que é a explicação? Eu estava tão bem, e aí eu vim aqui, não sei, eu quero ir embora daqui, está pesando. Isso é energia. Então, o equilíbrio energético, ele pode se repelir, como ele pode se aproximar. E quando eu trabalho o ultrassom no meu corpo, eu trabalho exatamente isso, afinidade por camada. Quando eu decido, eu quero usar um ultrassom de 1, eu quero usar um ultrassom de 3, eu quero usar um ultrassom de 5 MHz.
Quando eu uso um ultrassom de 5, eu não vou atingir o músculo com esse ultrassom. Porque a vibração gerada por ele não vai chegar a nível muscular, porque a afinidade, exatamente pelaquela frequência, eu vou falar isso, não combina com a musculatura. Então, óbvio que o ultrassom de 5 MHz, ele é mais superficial. Ana Júlia, de onde você tirou isso? Da sua cabeça? Você estava um dia lá viajando com o seu cachorro naquele mundo e você criou isso? Não, isso está num livro de medicina esportiva. Eu trouxe a foto do livro para vocês, porque não foi algo que eu criei da minha cabeça. Foi algo que eu olhei, eu li e eu falei, não é possível que até isso dá para levar para a estética. Porque nem sempre a gente encontra num livro de eletroterapia, escrito por um profissional da estética, algo assim tão diferente. Muitas vezes o que a gente encontra é aquela releitura daquele outro livro. Então ele traz novamente as mesmas bibliografias, e aí fica meio que naquela mesma coisa. E eu sou fascinada pelo novo. Eu amo o novo. Então, se você chegar para mim e falar, Ana, eu criei um protocolo onde, mesmo que todo mundo fale que é contraindicado, eu uso isso porque eu li em tal lugar nesse livro, que eu vou me interessar pelo que você fala. Eu não vou falar assim, você não faz isso, isso é uma coisa louca. Se tiver um fundamento, show. Então, as minhas coisas, elas têm um fundamento. E quando vem na minha cabeça, eu começo a procurar aquele fundamento, até eu encontrar, porque muita coisa eu questiono. Eu sempre fui questionadora, aquela criança. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Eu queria entender. Então, na estética não foi diferente. Eu não quis seguir estética. Eu entrei em fisioterapia para seguir cardiopneumo em UTI. E aí eu levei 7 anos para terminar a minha faculdade. Porque quando faltava dinheiro, eu trancava. E aí eu ficava 6 meses pagando o que eu estava devendo. Então eu fiquei 4 anos da minha vida refazendo o semestre, porque não tinha dinheiro para pagar. Então foram 7 anos para eu conseguir, mas deu certo, eu consegui. Então, muita coisa eu questiono, eu dou muito valor, desde pequenininha, para cada coisa. Quando eu vendo um tratamento, eu dou valor a esse tratamento. A pessoa está me pagando. O dinheiro, para mim, ele tem um valor muito grande, porque a minha vida inteira eu contei moeda. Então, para comprar um pão, para comprar uma manteiga, para comprar qualquer coisa, eu estava lá separando, eu guardava notinha de cartão de crédito, às vezes de coisa de R$1 e pouco, que eu guardava para juntar no final do mês. Então, eu dou muito valor. E aí eu questiono, mas por que eu não posso fazer isso? Quando a gente fala em flacidez, a gente pensa em radiofrequência. Mas será que se eu souber trabalhar com o meu ultrassom, eu não posso usar ele? E aí mais para frente eu compro uma rádio e eu aprendo a trabalhar com o que eu tenho? Porque quem começa do zero, literalmente do zero, vai se virando nos 30 para trabalhar com o que tem. Por isso que a gente dá tanto valor. E por isso que hoje eu bato lá na rede social, que eu falo assim, gente, por que vai gastar tantos R$1.000 nesse equipamento, se você pode comprar com o valor desse daqui, que é caro, 4 ultrassons desse aqui? Então, eu sei dar o resultado, eu sei trabalhar e eu sei dar esse valor. Então, eu tenho que entregar também. E aí, a estética quântica, ela chegou na minha vida porque eu alinhava com os resultados assim. As pessoas que não acreditam muito no resultado não vão dar muito resultado. Mas será que quântica é só isso? Só aquilo que eu acredito? E esse livro, ele prova pra gente que não. Esse livro que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, ele é um livro bem quântico mesmo da medicina. E ele trouxe muita coisa, essa outra palestra que eu dei, falando do uso do Indermo, o quanto que o Indermo feito numa pele é semelhante à respiração do nosso corpo, onde tira gás carbônico e traz bastante oxigênio, está nele também. Muito linkado à medicina oriental chinesa. Então é um livro incrível, super reconhecido, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A mecânica quântica, então a física quântica, ela estuda partículas muito, muito, muito pequenas. Já a mecânica quântica é um ramo da física que veio estudar a oscilação dessas moléculas. Então, o movimento dessas partículas.
é a parte que estuda isso. E olha só que interessante quando ele fala sobre as propriedades de oscilação. A unidade de frequência está em hertz. Caramba! Hertz, quilohertz, megahertz. Eu trabalho com isso. Eu trabalho com partículas oscilando, seja do meu equipamento ou dentro do meu corpo. Porque quando eu aplico um ultrassom no meu corpo, eu faço as moléculas se agitarem dentro dele. Então, eu estou utilizando um equipamento que é quântico. Ele não libera dentro de mim, igual a radiofrequência faz, por exemplo, prótons e elétrons, que é o que a gente tem dentro do átomo, né? Cargas positivas, que são os prótons, e elétrons, tudo bem? Que são as cargas negativas. Mas quando eu uso o ultrassom na minha pele, eu consigo fazer essa agitação também das moléculas. E aí eu causo vários efeitos no meu corpo. Por isso que eu sou tão apaixonada. E aqui a gente colocou uma foto da manopla do nosso equipamento. Falando um pouquinho sobre ultrassom para vocês, em 1917, o Lord Rayleigh estava observando que a hélice de um navio em movimento gerava microbolhas na água. E aí ele percebeu que, com o tempo, essas microbolhas, elas causavam uma lesão, um dano na hélice. Só que isso até então não tinha sido descrito. E ele deu um nome nesse fenômeno de cavitação. Por isso que eu falo que todo ultrassom cavita. E algumas pessoas falam, eu tenho um ultrassom, agora eu quero uma lipocavitação, eu quero cavitar a gordura, mas o ultrassom faz isso. E isso foi descrito em 1917. Então, se você tem um ultrassom pequenininho, você já está fazendo esse efeito de cavitação. Mas aí a gente tem os tipos de cavitação. Eu trouxe para vocês aqui uma foto do livro. E eu trouxe para vocês informações aqui. Vocês querem tirar foto? Peraí. Eu trouxe para vocês... Oi? Esse? Pode tirar foto do que vocês quiserem, tá, gente? Fica à vontade. Pronto. Olha só que interessante, gente. Quando a gente fala de diatermia, a gente fala de um aumento brusco de temperatura. E, normalmente, a gente conhece como diatermia a radiofrequência. Então, eu estou ali numa certa temperatura do meu corpo, 36 graus, e aí eu aplico uma radiofrequência e, de forma brusca, de forma rápida, a temperatura sobe. Então, esse é o nome, diatermia. É um aumento brusco de temperatura num curto período de tempo. A radiofrequência faz isso. Mas olha só que interessante que a gente tem aqui nesse livro. Que o ultrassom, olha só, junto à diatermia, ele é classificado como uma modalidade de aquecimento profundo. Nossa, mas ninguém fala isso na estética. Sim, ele é comparado desde que você saiba fazer essa aplicação que a gente vai falar. Porque tem gente que tem um ultrassom pequenininho. Ah, eu adquiri o meu primeiro ultrassom pequenininho, mas eu não dou muito resultado, porque agora eu preciso comprar um grande. Mas eu não tenho agora 10 mil para investir. Eu tinha 1.000, agora eu não tenho 10 mil. Então, eu já fui essa profissional que comecei com de 1.000 e que meu sonho era ter o de 10 mil. E eu falava, nossa, o dia que eu tiver o de 10 mil, o ultrassom de alta potência, vou dar muito resultado. Porque o meu pequenininho não dá tanto resultado, mas eu não sabia trabalhar com o pequenininho direitinho. A gente vai mostrar aqui para vocês uma aplicação, que a gente fez um vídeo, de como que a gente aplica o ultrassom. Seja ele o pequenininho ou o grande, é a forma correta de aplicar o ultrassom. Sabendo aplicar, o resultado ele vem. E aí você só vai depois fazendo upgrades, conforme a sua vida financeira for melhorando. Caramba! A gente vai fazendo upgrades para a gente economizar tempo. Com o ultrassom pequenininho, eu gasto às vezes 40 minutos num abdômen. Com o ultrassom de alta potência, eu gasto 15. Tem aluno aqui da minha primeira imersão que viu aquele resultado incrível de gordura naquele abdômen com o ultrassom que a gente usou da HTM, o Sonic Compact. Um ultrassom pequeno, aquele resultado surreal que a gente deu, o mesmo ultrassom que a gente pode tratar a estria, e é o pequeno, não é o grande. Então, vamos uma coisa de cada vez, tudo no seu tempo. Então, olha só que incrível. O ultrassom, assim como a diatermia,
é considerado uma modalidade de aquecimento profundo. Isso significa que eu posso usar ele com alguns intuitos, além só de gordura, celulite, com certeza. Eu posso usar ele em flacidez, eu posso usar ele em estria, só que a gente vai ter que saber qual ultrassom eu uso em estria branca, qual ultrassom eu uso em estria vermelha. Existe uma diferença, a gente não pode confundir. Olha só que interessante esse outro dado aqui. Em 1 centímetro abaixo, olha como vai profundo. 1 centímetro abaixo da camada de gordura, um ultrassom de 3 megahertz, ele conseguiu elevar a temperatura em 4 graus. Nossa, tudo isso, sim, estava em 36, chegou 1 centímetro, é bastante, abaixo da gordura, chegou a 40, chegou a 40. Em quanto tempo? Em 4 minutos. De que forma que chegou em 4 minutos? No modo contínuo. Então, eu modulo o meu equipamento no modo contínuo, faço da forma correta, fico por pelo menos 4 minutos ali, naquela região, e aí eu mudo de lugar. E eu consigo elevar bastante a temperatura. É um objetivo primário do ultrassom? Não. O meu objetivo primário do ultrassom é o efeito mecânico, não o aquecimento. Quando eu quero um objetivo primário de aquecimento, eu uso a radiofrequência. Mas olha só que incrível que é o meu ultrassom. Eu tenho um objetivo mecânico, sabendo usar, eu faço ainda um aumento da temperatura. Então, é uma modalidade mecânica, que sabendo usar, eu transformo em modalidade térmica. E digo também mais para vocês, gente, se vocês não têm um ultrassom e tem só a rádio é uma modalidade também de aumento de temperatura, porém, ela também tem a oscilação das partículas, ou seja, ela é térmica e ela é mecânica. Por isso que os dois são incríveis, tá? Alguns efeitos do ultrassom aqui, quando a gente usa ele para flacidez, quando a gente usa ele para estria branca. Então, ele aumenta a extensibilidade das fibras de colágeno e de elastina. Como eu já falei algumas coisas para vocês, eu tenho o colágeno, que é responsável pelo volume da minha pele. Eu tenho a elastina, que dá elasticidade para a minha pele. Quando a minha pele cai, quando ela está sem sustentação, é a elastina que está faltando. Então, eu preciso pegar o colágeno, pegar a elastina e unir os dois. Então, eu preciso de silício nesse meio também, para poder juntar. Não adianta eu querer suplementar só o colágeno, porque senão eu não vou ter essa união dos três. Então, quando a gente faz uso do ultrassom e ele sobe a temperatura, eu tenho um aumento dessa extensibilidade das fibras elásticas. Vou dar um exemplo para vocês. Aquela pele que está mais oxidada, que está mais glicada. No momento em que a gente faz o ultrassom da forma correta, ela fica mais elástica e todo aquele efeito craquelado passa na hora. Como que a gente consegue ter resultados numa pele sem radiofrequência? Por esses princípios que o ultrassom também consegue fazer. Por conta da temperatura aumentada. Aumento do fluxo sanguíneo. Claro, todas as vezes que eu tenho um aumento da minha temperatura, eu tenho uma vasodilatação. Então, aumentei a temperatura, vasodilatei. Vasodilatei, o que está acontecendo com o fluxo que passa dentro desse vaso? Ele aumentou. Então, o que está chegando naquela região? Mais sangue, mais oxigênio e mais aporte nutricional. Só utilizando o ultrassom. Sempre no modo contínuo para esses casos, tá? Eu vou diferenciar os dois depois para vocês entenderem. Eu consigo fazer a lipólise também, mas não necessariamente aqui eu preciso do efeito térmico. Eu posso ter apenas o efeito mecânico dele. Olha só que incrível que tem na literatura, gente, porque, e é nesse livro também, tá? Não pode fazer ultrassom no modo contínuo em celulite, né? Quem que nunca ouviu falar isso? Porque se a gente fizer, a gente vai gerar uma resposta inflamatória. Porque se eu aqueço, eu aumento a inflamação. Não é isso que falam? Mas olha só, aqui que interessante. O ultrassom, ele faz uma resposta inflamatória
moderada, que pode ajudar na resolução de inflamações. Então, nem sempre a resposta inflamatória, ela faz mal. Porque, às vezes, essa resposta inflamatória nada mais é do que eu tenho um infiltrado ali de células inflamatórias, ou eu tenho um processo inflamatório crônico, porque as células ali já não estão saudáveis. Quando eu faço o ultrassom, vasodilato, aumento o fluxo sanguíneo, oxigênio e levo nutrição para esse tecido, eu ajudo aquele processo inflamatório, muitas vezes crônico, a sair dali, porque eu estou resolvendo o problema dessa célula. Então, o ultrassom, ele faz isso também. E aí, os tecidos, a gente precisa aquecer por pelo menos 5 minutos. Eu mostrei para vocês 4. Só que 5 minutos, a gente consegue subir até 5 graus. Só que a gente tem uma dosagem para a gente fazer esse aumento de temperatura. Não é simplesmente eu querer usar, por exemplo, 0,5 watts por centímetro quadrado. Porque até 1 watts eu não consigo elevar a temperatura. Então, sabe quando às vezes algumas pessoas falam, se você for tratar a flacidez, você tem que usar uma dose pequena. Porque se você usar uma dose alta, você vai prejudicar o fibroblasto. Só que na literatura mostra até 1 watts. A gente não consegue subir a temperatura. É a partir de 1. Então, o que eu quero? Eu quero usar mais ou menos de 2 a 3 watts por centímetro quadrado. Porque quando eu faço isso, olha só o que vai acontecer. Eu vou aumentar a temperatura em 1 grau. Lembra que eu mostrei a cada 1 minuto 1 grau, a gente sobe? Quando eu aumento a temperatura em 1 grau, eu já tenho aumento do metabolismo. Só de eu aumentar o metabolismo no local, só das células trabalharem um pouquinho mais rápido, eu já vou melhorar esse tecido. Então, 1 grau, eu já consigo acelerar o metabolismo e o processo de cura desse tecido que estava lesionado. Quando eu aumento de 2 a 3 graus, além de diminuir a dor, eu consigo também dar mais benefícios para esse local. E aí é onde entra o colágeno na flacidez e na estria. Tanto para melhorar a extensibilidade dele, que é a ida e a volta, que às vezes quando ele está muito sem, não é a perda da extensibilidade, é como se ele tivesse sem essa, é tipo um elástico de dinheiro. Ele pode estar velho, onde ele está muito mole, então ele não consegue mais esticar e voltar, ou ele pode estar como se fosse aquele aspecto mais preso, mais de fibrose. Então, quando a gente faz o uso de ultrassom, a gente melhora os dois. Eu melhoro tanto aquele tecido frouxo, para aumentar a extensibilidade, como eu tiro também aquela rigidez. Por isso que quando a gente faz, por exemplo, um ultrassom numa ruga de expressão, a gente consegue abrir ela imediatamente. Quando a gente faz a rádio também. Quando a gente faz o ultrassom, a gente melhora. Sabe aquelas rugas estáticas que eu parada, eu estou cheia de linha na testa, eu estou cheia de linha na minha bochecha? Quando eu faço um ultrassom no modo contínuo, durante cerca de 4 minutos, na hora alivia demais essas linhas da testa e essas linhas também estáticas. E aí a gente vai falar também mais sobre estria e sobre flacidez. Se vocês quiserem tirar foto, isso aqui é a foto de uma aula minha. Eu não sabia se eu ia ter o quadro aqui para desenhar para vocês, então eu coloquei essa foto, que eu desenho para poder explicar as camadas, tá? Então, lá em cima, a gente tem alguns exemplos de ultrassom. A gente tem um ultrassom de 40 kHz, que é um ultrassom, pessoal, que tem afinidade por tecidos mais profundos, mais densos. Então, todas as vezes que eu utilizar um ultrassom de baixa frequência, ele sempre vai pegar aquela gordura mais profunda. Então, olha só, aqui eu desenhei a minha epiderme. Aqui embaixo, que está cheio de xizinho, eu fiz a minha derme. Então, imagina que é a camada de colágeno. Aqui, cheio de bolinha, é o meu tecido adiposo, profundo e superficial. E aqui, ó, eu fiz como se fosse a musculatura. Aqui eu tenho osso ou a cavidade, no caso, abdominal. Quando eu uso um ultrassom de 40 kHz, ele tem a afinidade, a frequência dele, por isso que eu falei de quântica para vocês.
a frequência emitida de 40 kHz, ela não tem afinidade pelo meu tecido superficial. Então, um ultrassom de 40 não atua no meu colágeno, na minha elastina superficial. Atua aqui, na camada de gordura mais profunda. Já um ultrassom, exemplo, de média frequência, 630 kHz, ele ainda está no meu tecido adiposo profundo. Um ultrassom de 1 MHz, ele está aqui no meu tecido adiposo. E a gente pode ver aqui intermediário, mas sempre que eu vejo o alvo que vai chegar ao meu ultrassom, eu imagino que os tecidos adjacentes aqui ao redor, eles também vão receber essa agitação molecular local, vai gerar um aquecimento ao redor, que vai melhorar aqui embaixo, aqui do lado e aqui em cima também. Então, o ultrassom de 1 MHz, ele consegue atingir basicamente toda a gordura. Agora, quando eu quero tratar flacidez corporal, eu vou utilizar um ultrassom de 3 MHz. Estou batendo no LED. Vou utilizar um ultrassom de 3 MHz. Onde que eu vou atuar com o ultrassom de 3? Ele tem afinidade por um tecido bem profundo de gordura? Não, mas ele tem afinidade por um tecido superficial. De seção em seção, eu vou amenizando essa camada adiposa. Por isso que, se vocês forem lá na clínica, vocês vão ver quais ultrassons vocês mais usam, de 1, de 3 e de 5. Mas vocês têm ultrassom de baixa? Temos, mas a gente gosta mais desse. Então, quando eu uso um de 3, olha só o alvo dele. Um tecido menos denso, na camada superficial de gordura. Quando ele fizer a agitação das moléculas, ele vai melhorar embaixo e ao redor. Quem é o redor aqui em cima? A minha derme. A minha camada que eu tenho colágeno e elastina. Então, o ultrassom de 3 MHz beneficia demais os tratamentos de flacidez corporal. Aqueles resultados que vocês veem lá da nossa técnica, do flácido, de tudo, é o ultrassom de 3, que eu sempre falo em curso. Ele é sensacional, surreal, porque ele trata a gordura e por tudo aquilo que ele faz na pele, ele pega muito a superfície. Então, pensa numa pele bem craquelada, ela melhora demais com o ultrassom de 3 MHz. E aí eu coloquei aqui a profundidade do ultrassom de 5, que só tem aqui na HTM. E para quem me segue, para quem faz curso comigo, a gente sempre cita o quanto a gente é apaixonada por ele. Eu sempre falo, se você ainda não tem a possibilidade de ter uma radiofrequência, mas você pode ter um ultrassom desse, você tem um canhão para você poder trabalhar de resultado. O ultrassom de 5 MHz, ele já atinge a derme. E ele não vai tirar o meu tecido adiposo, ele vai ficar só ali na derme, com todos aqueles benefícios que eu citei para vocês. É o ultrassom que a gente usa em estria vermelha. Posso utilizar o de 3 MHz também, para estria vermelha? Posso, mas eu não utilizo ele no modo contínuo. Para estria vermelha, eu utilizo no modo pulsado. E como a gente tem a possibilidade de ter o de 5 na nossa clínica, a gente utiliza sim ele nas estrias. A gente trouxe para vocês aqui uma aplicação do uso dele nas estrias e, inclusive, um resultado imediato. Só com o uso do ultrassom, tá? Então, a gente tem outras coisas que a gente faz também em estria. A gente é apaixonada no LED. Não tem uma sessão que a pessoa não receba o LED vermelho, que para quem já acompanhou minhas palestras hoje, teve a oportunidade de ver. Mas eu falei, vamos fazer aqui uma foto de antes e depois só dessa estria, com o uso do ultrassom, Tamires, para a gente poder mostrar que muda na hora. Quando a gente faz, você vê a melhora da pele. Então, o ultrassom na flacidez e em estrias, sim, gente, sabendo usar. Ó, aqui é um vídeo. Será que a gente consegue dar play nesse vídeo? Tá na apresentação. Eu espero. Gente, essa aqui é uma paciente lactante, ela está amamentando, ela tem um bebê pequenininho. Ela é uma pessoa, assim, um pouco difícil de organismo, porque ela tem manchas pelo corpo, então ela é bem oxidada. Aqui, essa é a aplicação correta do ultrassom, tá? Vou mostrar uma vez, daqui a pouco eu peço para passar de novo, tá bom? Então, bem devagar. O ultrassom se usa assim. Você nunca mais na sua vida você vai passar ultrassom de forma rápida. Ele não é radiofrequência, ele é ultrassom.
Eu preciso entregar isso na minha pele. Então, eu apoio ele e faço bem lento, para que a onda vibracional dele possa chegar no meu tecido, possa dar um estímulo na minha célula, possa agitar essa molécula para eu gerar alguma ação. Então, se vocês forem olhar, ela separou ali uma região e ela está fazendo ali o tempo todo. Depois de 3, 4 minutos, ela passa para a região ao lado. Então, é uma aplicação mais lenta. Aqui está o resultado, não está tão nítido, gente. Como está na aplicação, eu posso colocar depois para vocês verem. Em cima é o antes, embaixo é o depois, tá? Vocês conseguem ver, por exemplo, aqui ela estava bem vermelha, aqui ela amenizou. Eu vou postar nos meus stories essa foto, que lá vai estar extremamente nítida, para vocês compararem bem a parte de cima, tá? Isso aqui foi só imediato, vocês conseguem ver. Eu não sei se vocês já tiveram a possibilidade de trabalhar com esse ultrassom, mas quando você faz metade do rosto, ele repuxa todo. Imediatamente já muda. Aí você tem que fazer do outro lado, porque fica diferente, tá? É imediato. Então, na estria é do mesmo jeito. Porém, pessoal, anotem aí. Estria vermelha eu faço no modo pulsado. Sempre no modo pulsado. Por que que eu dou um pulso e paro? Dou um pulso e paro. Porque não é a minha intenção, na estria vermelha, gerar aquecimento. Na minha estria vermelha, eu apenas vou fazer o efeito mecânico. Eu vou estimular esse organismo a recolher esse sangue estagnado, que não é bem-vindo, porque sangue estagnado não é bem-vindo. Então, não é normal uma pessoa ter uma estria há 1 ano vermelha e achar que está saudável. Por que que o organismo não recolheu essa estria? Por que que ela está aí ainda? Então, tudo que eu puder usar para aumentar o metabolismo e aumentar, recolher esse excesso que eu tenho acumulado ali desse sangue, vai melhorar essa estria vermelha. Então, eu não posso aquecer. Se eu aquecer, eu posso oxidar esse ferro, porque sangue tem ferro. E se eu oxido esse ferro, eu posso manchar essa estria. Ela pode escurecer. E aí a gente causa uma mancha de hemosiderina. Gente, para tirar mancha de hemosiderina, olha, é sofrido, viu? Tem um ácido só que tira, que é o ácido tioglicólico. E às vezes você faz 20 sessões e é bem difícil de remover. Então, não vale a pena correr esse risco, tá? A gente vai fazer, sempre que eu tenho estria vermelha, o ultrassom pulsado. Porque só de dar aquele estímulo do pulso, eu já vou melhorar ali para poder recolher esse sangue. Agora, quando a gente fala de flacidez, a gente fala de ultrassom no modo contínuo. Aqui é sem radiofrequência, tá? Isso aqui foi em aula que eu passei, um antes e depois. Tá bem grandão na tela, não sei se o pessoal daqui consegue ver, ou se o pessoal de lá consegue ver também, mas ela tinha tipo um pouquinho de avental na foto do antes, e imediatamente depois ela não tem mais. Isso aqui é uma barriga flácida, que a gente fez ultrassom de 3 MHz, sempre no modo contínuo. E aqui a gente tem outro antes e depois bem legal também, ó. Essa aqui estava com um avental também maior, tá? Olha só como melhorou. Gente, eu sou muito chata com foto quando a pessoa tem um aventalzinho. Por quê? O que que eu vejo muito? A calcinha mostrando, fazendo questão de mostrar o avental no antes, para mostrar que estava caída. E aí a profissional linda vai lá e cobre o avental no depois. Eu não preciso nem de tratamento para fazer a foto. E dá vontade de comentar. Coloca essa calcinha baixa no depois. Dá para ver que deu resultado já? Dá, mas coloca essa calcinha direito, porque ela tem um avental aí embaixo. Então, quanto mais baixa, o legal é a gente sempre fazer uma foto do antes, e quando for fazer a foto do depois, olhar essa foto. A gente colocar a calcinha, eu sou chata. Às vezes alguma aluna posta um resultado, eu não reposto, só porque está a calcinha alterada, ou porque a calça está errada, ou porque o antes das costas estava de sutiã e o depois sem, aí não está mais apertando, aí já mudou. Então, sou chata com essa coisa de foto. Então, aqui, gente, ó, ultrassom na flacidez, tá vendo? Uma baita de uma flacidez de gordura, ela tinha também flacidez de pele. Isso aqui é uma sessão imediata também em curso que eu fiz. Como que a gente dá esse resultado surreal com ultrassom? Você vai modular o seu ultrassom no modo contínuo.
o ultrassom de 3 MHz. E quando você for modular a dose dele, você vai colocar de 2 a 3 watts por centímetro quadrado. Normalmente a gente usa 3. Se depois de uns 3 minutos ela começar, nossa, está quente, está muito quente, vai queimar. Aí a gente abaixa para 2,5, 2. Acabou. Ela não tem mais essa sensação térmica do aquecimento. Eu aumento normalmente, quando eu baixo para 2 watts por centímetro quadrado, eu aumento 1 minuto só da aplicação. Então, se eu iria fazer 4 a 5 minutos, eu faço 6 minutos por ter baixado um pouquinho a dose. E se vocês dividirem exatamente, coloquei a manopla aqui, faço os 4 minutos aqui. Depois eu vou para o lado, vocês conseguem concentrar bastante o ultrassom, mas se vocês vão tratar a parte de baixo e ficarem fazendo ultrassom assim, é como se vocês estivessem usando ele no modo pulsado. Porque quando ele vai querer entrar, eu já estou em outro lugar. Então, eu não consigo ter o resultado esperado. Então, separem um abdômen por quadrantes. Ah, mas eu estou começando, eu tenho um ultrassom pequenininho. Não tem problema. Seu ultrassom pequenininho, ele cabe nessa região, então multiplica pela barriga toda, nem que você fique 40 minutos, 1 hora, você vai dar muito resultado. E aí, você dando resultado, você traz mais paciente. Se você traz mais paciente, você consegue comprar um ultrassom um pouco maior para atender em menos tempo. Então, a gente gasta aqui mais ou menos 15 minutos de ultrassom, no máximo 20, se for uma barriga maior. Então, para flacidez, ultrassom de 3 MHz, no modo contínuo, com uma dosagem de mais ou menos 2 a 3 watts por centímetro quadrado. A gente pode fazer 2 a 3 vezes por semana. 2 vezes por semana é o máximo que a gente faz, porque já está de bom tamanho, às vezes uma. Às vezes a gente vende 1 vez por semana o tratamento. Que mais? Alguém tem dúvida sobre o ultrassom? Esse de 3? Quantas sessões hoje a gente vende de 6 a 8? Tá? Aí a gente usa para flacidez. Para estria branca, você pode usar igualzinho a flacidez. Gente, se vocês descerem meu Instagram, lá embaixo, na época que eu trabalhava em salão de beleza, eu tenho um antes e depois de uma barriga que eu atendi ultrassom, eu estava tratando gordura, e ela chegou um dia e falou assim para mim, é impressão minha ou as minhas estrias sumiram? Ela tinha estria branca. E aí eu falei, você sabe que toda sessão que você vem eu noto melhora na sua estria branca? Mas como o foco é gordura, eu não levei tão a sério. Vamos fazer uma foto para comparar com a primeira? E ela falou, sim, porque o meu filho que é desligado, eu estava deitada no sofá de top e shorts, ele falou, mãe, suas estrias sumiram com esse negócio que você está fazendo. E aí eu fiz a foto e postei no meu Instagram lá embaixo, isso há 9 anos atrás, já um resultado de estria branca sem querer, com ultrassom, usando ultrassom nela. E aí, depois de um tempo, quando eu comecei a trabalhar com estria, com flacidez, mais focada, é que minha ficha foi cair. Eu nem percebi, já dei um baita de um resultado com ultrassom. Então, quando a gente fala em estética quântica, ela está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina, porque a gente atua com moléculas. Muito obrigada, tá bom, obrigada. A gente atua com moléculas. Então, exemplo, uma pessoa vai fazer um tratamento estético. O que eu preciso que esteja muito, muito, muito saudável? A partícula menor desse organismo. Porque juntas elas formam uma partícula maior, que vão formar um tecido. Quando eu tenho uma lesão numa célula, e eu divido essa célula em microcélulas, ela não vira molécula? Então, quando eu trato uma lesão celular, eu tenho que tratar uma lesão de molécula, de átomo também. Isso eu falo muito em microcorrentes, que é o potencial de membrana, aquele ajuste que tem entre as membranas, para a gente conseguir fazer a célula trabalhar bem. Quando a gente entende que a estética quântica é assim, eu vou fazer um ultrassom, que resposta eu quero no organismo? A melhor. Como está esse organismo? Ela fica doente toda hora? Ele está cansado o tempo todo? Ele tem dores de cabeça? O organismo dele está saudável? Não está. Então, eu também não posso exigir do equipamento o melhor resultado se aquele organismo não está bom. E a gente tem mania de fazer isso. Ah, eu tenho esse equipamento, mas não estou dando resultado com ele. Eu vou comprar aquele lá, porque a minha amiga tem, e ela está dando resultado com ele.
Gente, a HTM entrou na minha vida muito antes deles saberem quem eu era. Porque eu tinha outras marcas de equipamento e todo curso que eu ia, eu exigia a HTM presente. Eu usei uma vez num curso equipamento da HTM, fiquei apaixonada. E aí, todo curso que eu ia, eu falava para as organizadoras, tem como arrumar um parceiro da HTM, que a gente ou locava o equipamento, ou emprestava, porque quando eu uso o equipamento da HTM, eu dou mais resultado. Mas eu não tinha condição, naquele momento, de investir. Então, todo curso, eu usava HTM. Aí, um dia, uma pessoa me pegou pelo braço e falou, deixa eu ir lá te apresentar para o pessoal da HTM, falar para eles que todo curso você usa o equipamento deles. E eu tive a oportunidade de comprar um equipamento, foi o primeiro que eu tive. E aí eu comecei a usar na minha clínica e as meninas não queriam mais usar as outras marcas. Elas só queriam usar ele. Porque a forma como ele acopla na pele, se você tiver a oportunidade de usar um totalmente plano de 3 saídas e utilizar esse aqui, que a gente colocou, que ele é mais articulado, que é esse aqui, ó, você vai ver que ele molda, por exemplo, num flanco, ele molda numa costela. Sabe aquelas mulheres secas, magérrimas, que a hora que deita, a barriga afunda e a costela salta? Eu olho para aquela barriga e falo, e vou pegar como isso aqui em cima? Se tem um espaço pequenininho, esse ultrassom ele consegue moldar. Então, a aplicação dele se torna mais fácil em locais que aquele plano a gente não conseguiria. Então, tem várias vantagens. Fora isso, a gente não tem tanto problema com aquecimento. Sabendo utilizar na dosagem correta, colocando a quantidade de gel, de todas as marcas que tem, é o que menos fica desligando e deixando a gente na mão, quando a gente quer ousar com o equipamento. Porque é isso que eu passei para vocês, de utilizar ele no modo contínuo, com uma dosagem mais alta. Não é qualquer um que dá conta, não. Então, esse ultrassom, ele traz muito benefício financeiro para a gente. Agora, falando do equipamento, gente, eles não me contrataram para isso. E eu não gosto de ficar vendendo marca. Quem me segue sabe que eu dou valor a cada centavo e eu falo daquilo que eu gosto, não é porque alguém pediu para eu falar. Esse ultrassom, ele vem com microcorrentes na aplicação dele. Quando você compra, por exemplo, o híbrido novo, você consegue ter um único equipamento, um ultrassom de 1, um ultrassom de 3, a manopla de 5, a microcorrentes e as correntes citomotoras. Você tem corpo, rosto e capilar em um único equipamento. Então, custo-benefício, quando me perguntam, Ana, sinceramente, eu compro o híbrido ou eu compro essa marca concorrente? Eu falo, esse da marca concorrente, você vai fazer só corpo. O híbrido você vai fazer rosto. E você vai ter uma potência, um canhão, que é ultrassom de 5. Então, vem muita coisa junta. Então, quando eles me passam os lançamentos, eu falo, não acredito que vocês pensaram em fazer isso. Porque eu penso, hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de comprar. Antigamente, eu não tinha. E eu já passei um ano inteiro chorando e chegando em casa e falando para o meu marido, o dia que eu tiver essa radiofrequência, a gente vai voar. Porque eu vou atender todo mundo de flacidez, de rejuvenescimento, a nossa vida vai mudar quando eu tiver esse equipamento. A gente joga expectativa. Eu já vim para a feira sem ter dinheiro para comer dentro da feira. Foi meu primeiro ano de feira. Eu peguei algumas lotações para vir, eu peguei ônibus, depois eu peguei a lotação que o Congresso oferece. E aí eu cheguei na feira sem dinheiro nenhum, e eu andava na feira, e aí foi passando o tempo, foi me dando fome, e eu ficava procurando os lugares que estavam dando brinde para comer. E eu não tinha dinheiro, eu voltei para minha casa super tarde. Eu passei uma fome na feira, e eu falava assim, o ano que vem eu vou vir aqui nessa feira, eu vou comer tudo que eu tiver vontade de comer. E um dia eu vou chegar na feira e eu vou comprar tudo, eu vou falar, eu quero esse. E aí eu voltava para casa, no ano seguinte eu voltei cheia de sacola, o ombro cortado, porque eu peguei metrô, eu peguei ônibus, eu não tinha malinha, gente. É chique esse negócio de malinha, de rodinha. Hoje eu tenho a malinha de rodinha para viajar, eu não tinha, então cheia de sacola. Uma felicidade, olhando meus cremes, as minhas coisas, sabe? Então, se hoje eu estou aqui palestrando para vocês dessa forma de coração, é porque eu dou muito valor às coisas. E eu agradeço muito a gente ter a possibilidade de ter essas oportunidades para a nossa clínica. Um equipamento que realmente é bom, que realmente funciona, tá? Então, para a gente finalizar aqui, vou mostrar mais uma vez o vídeo. Opa, peraí. Pronto.
para vocês repararem exatamente na aplicação lenta em cima da estria. Gente, vocês não fizeram curso meu, mas se vocês conseguirem um resultado legal e vocês postarem, pode me marcar. Pode falar, eu aprendi com ela, eu reposto vocês. Eu acho que a gente está aqui para elevar o outro, tá? Então, de uma forma bem leve, lembrando que estria vermelha é modo pulsado, tá? E aí é coisa de 4 minutinhos a aplicação, a gente já consegue ver a melhora imediata. Vou finalizar aqui com vocês. Gente, olha só. Uma descoberta consiste em ver o que todo mundo já viu e pensar o que ninguém pensou. Então, ela faz, ela prepara a pele, ela faz em dermo, depois ela coloca ultrassom, depois ela coloca rádio. É uma coisa básica, muita coisa que eu faço é básica. Só que ninguém fez isso ainda. Então, por que eu não posso fazer? Então, não fiquem achando que as coisas da cabeça de vocês não podem ser feitas. Vão atrás, busquem isso. Todos vocês podem trazer novidades. Eu estou encantada, amanhã eu faço parte da escolha do profissional do ano. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês, não posso contar a premiação, que é segredo, mas não deixem de participar. Se vocês tiverem uma técnica muito boa de resultado de vocês, procurem cientificamente coisas que tragam respaldo e se inscrevam o ano que vem para participar. Porque a chance que vocês têm de ganhar visibilidade, de ser reconhecidos, de levar para muita gente a técnica de vocês é muito grande. Um dia eu já tive sentado aí onde vocês estão. E eu sonhava em palestrar num stand. Consegui palestrar. Depois eu sonhava em ter um produto e ver assim a minha foto. Consegui ver a minha foto. Eu sonhava em ser reconhecida, eu fui reconhecida. Eu sonhava com coisas que eu nem imaginava que podiam acontecer, mas eu sonhava. Então, eu me recuso a me acostumar. Você anda por aí na feira achando normal? Eu não acho normal. Eu não acho normal uma sala cheia. Eu achei que as salas iam estar vazias na minha palestra. Eu fiquei com muito medo. E eu agradeço muito de coração. Vocês que estiveram comigo. Eu falei assim, Diego, será que alguém vai me assistir? Porque eu passei um momento tão difícil, eu me afastei. E aí ele falou, claro que vai. Quando a Tulípia falou que esgotou, eu falei, então um stand vai estar cheio. Que bom, eu vou poder encontrar todo mundo, porque o meu medo era chegar e não ver mais as pessoas aqui. Então eu queria dizer para vocês que eu estou assim, eu estou muito feliz. Perguntaram para mim, você está cansada? Eu não estou, eu estou pilhada e eu não comi hoje. Eu não tomei nada. Tomou um energético? Tomou alguma? Nada, zero, gente. Só água. E eu estou muito realizada. Eu preparei essas palestras entregando literalmente tudo. Eu falei, não vou deixar de colocar nada e jogar nenhuma informação no ar. Eu vou realmente entregar o que a gente faz na clínica. Então, quero agradecer de coração a oportunidade que a HTM me deu. Mais uma vez, dizer que essa parceria que eu tenho com eles é muito de coração. Se vocês tiverem oportunidade de visitar algumas empresas, vocês vão ver que eu não sei o que tem, mas a HTM é diferente. A forma como a gente é recebido, a organização, a limpeza. Então, isso também diz muito sobre uma empresa. E eu sou muito acolhida por eles e todo mundo que vai fala a mesma coisa. Então, quero agradecer de coração, gente. Muito obrigada. E, não desistam do sonho de vocês. E se não for estética, tudo bem. Deem o seu melhor agora. Quando eu fazia faxina, gente, eu era muito boa faxineira, tá? Eu não fazia faxina reclamando da vida, não. Fui faxineira 2 anos. Eu fazia faxina como se fosse a última melhor faxina de Santos. Então, eu me dedicava. Não é que eu queria aquilo para a minha vida. Eu não queria, não. Mas eu dava o meu sangue ali. Quando eu trabalhava no salão, que eu estava com o meu saco cheio desse tamanho do salão, eu não atendia nas coxas, não. Eu atendia como se fosse a pessoa da minha vida. E uma coisa que eu sempre falei desde o salão, aonde eu passar, eu vou deixar o meu legado. Eu vou deixar um pouco da Ana Júlia esforçada, da menina sonhadora que queria mudar de vida. Eu não queria acompanhar tudo que eu passei. Então, aonde vocês estiverem, vocês têm que dar tudo de si. Vocês têm que fazer bem feito. Então, se vocês não gostam de estética, deem tudo de vocês. E se vocês amam o que vocês fazem, não desistam do sonho de vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade.